Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos esse mês trabalhando a respeito da firmeza doutrinária, né? E nós vamos trabalhar isso a decorrer desse mês de março, né? E creio que muitas coisas serão acrescentadas ao seu coração. Amém? Pastor Alex ministrou na quinta-feira, né? E ele falou uma coisa interessante que deu até vontade no momento ali até de complementar. Ele falou a respeito assim que o bambu, para ele ser desenvolvido, leva mais ou menos de 4 a 5 anos para ele poder começar a produzir, né? E não sei se você sabe, mas no Japão todo dia tem terremoto. Não é aqueles terremotos fortes, mas todo dia tem um tremor. E o lugar mais seguro para você se isolar, para você ficar protegido, é no bambuzal. Por quê? Porque as raízes dele estão tão sólidas que você não vai ser chacoalhado. Amém? Amém? Sabe, a respeito da firmeza doutrinária nós estamos falando, e nós precisamos ser como esses bambus mesmo, né? Arraizar mesmo, né? As raízes, elas às vezes deparam com as pedras grandes também, e ela vai dar a volta, enrola naquela pedra e faz daquela pedra, naquele tropeço que seria na verdade, né, um fortalecimento para ele poder crescer e ficar mais forte ainda. E quando nós sabemos disso, a respeito da firmeza doutrinária, nós sabemos o que entra, né, o que tem entrado, e digerir, né, aquilo que vem entrando na nossa vida, né, dentro da nossa casa mesmo. Então a gente precisa saber diferenciar, tirar o espinho do peixe para poder a gente ingerir só aquilo que é da palavra de Deus. Né, tantas informações, tantas coisas acontecendo, tantas informações no TikTok, YouTube, que mais? No Instagram, todo mundo tem a oportunidade de falar, mas nem tudo é a palavra de Deus, nem tudo é a sã doutrina de Deus. Então, se tem uma sã doutrina, também tem o que não é uma doutrina, que está errada de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que essas doutrinas são doutrinas erradas, doutrinas diabólicas, que vêm tentar roubar a sã doutrina, tirar a sua fé. Amém? Amém. Então é sobre isso que nós estamos tratando esse mês, né? A gente tem tantas informações no nosso dia a dia, né? Eu gosto de escutar ministrações, trechos, shorts, né? É shorts que fala, né, em inglês? Ou shorts, né? E gosto de ver sempre a ministrações, está me alimentando. Mas nem tudo ali que eu escuto ali, eu percebo que procede, né, da palavra de Deus. É coisas que foram plantadas ou coisas que homens acrescentaram o seu intelecto ou sua inteligência ali e querendo embutir para as pessoas o seu conhecimento. Esses dias eu estava lembrando que eu estava lendo eu tenho uma Bíblia, na verdade, ela é dessa grossura assim, né? E lendo a palavra de Deus, estudando ela, né, e tem uns comentários assim do lado. E aqueles comentários ali, eu lendo, né, falei, rapaz, isso aqui não está coerente com a palavra daquilo que eu creio, não. Não está coerente com aquilo que eu creio que a palavra de Deus está falando. Mas como assim? A palavra de Deus está escrita aqui, na Bíblia está escrito isso aqui, como é que pode estar errado esse negócio aqui? Aí eu fui entender que aquilo ali era um raciocínio do escritor que escreveu aquela Bíblia. Ou seja, nem tudo que está escrito ali na Bíblia, que são os comentários, procede, né, de Deus. Está fora da palavra de Deus. Então, por isso que você tem que ser afiado na palavra de Deus. Por isso que você tem que saber aquilo que você está ingerindo, para você não engolir qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, em 1 João 4:1. Um dos nossos valores no Ministério Verbo da Vida, né, é a firmeza doutrinária, né? Então, você que é Verbo da Vida, você deve saber que nós temos essa missão de proteger, né, de resguardar na sã doutrina. 1 João 4:1. Amados, não acreditem em todos os espíritos, mas ponham à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Olha só o que a palavra de Deus está falando. Não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então, como é que eu vou diferenciar, né, a respeito do que está sendo mostrado, apresentado para mim? Tendo fundamento na palavra de Deus.
tendo as minhas origens, as minhas raízes fundamentado na palavra de Deus, aonde que vai vir um monte de informação, mas eu vou estar firme na palavra de Deus. Pode vir falar um monte de coisa, pode ser o bam, mas se estiver fora da palavra de Deus, eu descarto. Irmão, se a gente estiver ministrando aqui qualquer coisa para você e estiver fora da palavra de Deus, por favor, não fique aqui. Vá para outro lugar, vá para um lugar onde você vai ser alimentado com a palavra de Deus. Se algum de nós viemos aqui e trazer uma doutrina humana, uma doutrina de nós, da nossa cabeça mesmo, por favor, não fique aqui. Porque ai de nós, né, se fazer uns filhos de Deus tropeçar. Então todos que sobem aqui têm muito temor no coração, para não ministrar qualquer coisa para você, para não trazer qualquer coisa ou ensinamentos humanos para você, mas sim a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Em 1 Timóteo 3,16, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então a palavra de Deus, ela serve para quê? Para nos ensinar, para repreender aquilo que nós precisamos ajustar, para podermos ser aprovados diante de Deus, para aquilo que nós não estivermos ministrando não seja repreendido ou desaprovado aquilo que está sendo ministrado. Ou seja, a nossa vida, ela precisa estar firmada na palavra de Deus, porque as nossas ações, ela vai corresponder com aquilo que está dentro de você, aquilo que que você está arraizado. Não tem como você não expressar, né, aquilo que está dentro de você. Tudo que está dentro de você, uma hora vai sair. E quando sair, você precisa expressar a palavra de Deus, a sã doutrina de Deus. Porque isso é muito pesado, se eu posso assim dizer, porque dependendo daquilo que sair da minha boca, eu estou levando a pessoa para a salvação ou estou levando a pessoa para a perdidão. Então tudo que sai da minha boca tem um peso quando fala-se a respeito da palavra de Deus. Aleluia! Não é qualquer achismo ou qualquer coisa da minha cabeça que eu posso agora compartilhar com vocês. Porque agora eu tenho conhecimento da palavra de Deus e aquilo que está alinhado com a palavra de Deus eu preciso produzir. Aleluia! Em 1 Timóteo também, falando, eu falei 2 Timóteo ou 1 Timóteo? Primeiro era 2 Timóteo 3,16. Em 1 Timóteo 4,16 está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continuo nesse deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha só, o que eu acabei de falar para você. Pode colocar aí, por favor, 1 Timóteo 4,16. Aquele que eu citei para vocês anterior é 2 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 4,16. Olha só, fique atento no seu modo de viver, a seus ensinamentos, permaneçam fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que te ouvem. O que acabamos de falar aqui agora, para você se salvar, para você se resguardar e também resguardar as outras pessoas que estão lhe ouvindo. Querido, o que sai da sua boca tem muito peso, ainda mais quando se trata a respeito de um filho de Deus, uma filha de Deus. Por isso que eu tenho muito cuidado com aquilo que sai da minha boca. Eu não gosto de entrar numa roda de debate, porque eu posso estar, às vezes, machucando alguém que não tem a maturidade para ouvir certas coisas. Porque eu posso tanto afastar aquela pessoa ou posso atrair ela para Deus. Mas se naquele momento ali, se ela não tendo maturidade, eu falar, né, a palavras, né, de forma direta, talvez aquela pessoa não aguente e nunca mais vai querer saber do Evangelho. Então por isso que nós que somos maduros, né, nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Apesar do que nós precisamos pregar, mas nós não precisamos machucar as pessoas. O nosso dever é atrair essas pessoas para o reino de Deus, atrair essas pessoas para Deus, não é de afastá-las de Deus.
Você está vendo que é um jogo de cintura que você tem que ter todo o tempo, que você precisa estar sensível àquilo que você está fazendo, sensível do que sai de sua boca? Aleluia. Não é de qualquer forma que a gente pode chegar nas pessoas e falar aquilo que nós pensamos. Há uma necessidade, nós sabemos disso, mas há o tempo e o modo de como fazer isso. Há o tempo e o modo de como fazer isso. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. No final do Sermão do Monte, em Lucas 6,46, Jesus deixa claro que a vida cristã sem fundamento sólido é, portanto, sem firmeza. E sem firmeza não resiste à adversidade e à tempestade da vida. E falando a respeito disso, queria que você abrisse lá, né, em Lucas 6,46. Vamos dar uma lidinha rapidamente. Em Lucas 6,46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. O que tem, né, nos fortalecido? É a palavra de Deus. Eu estava estudando a respeito dessa passagem aqui, e me veio na memória aqueles grandes barcos, aqueles iates, né, aqueles cruzeiros, né? Pode vir a tempestade que for, mas quando ele está ancorado, pode vir a tempestade que for, pode vir aquelas ondas, mas ele está estabilizado, ele não sai do lugar. Pode vir aquelas ondas enormes, mas ele vai estar ali parado no mesmo lugar. Ele pode até balançar, mas ele não vai sair, não vai ceder daquele lugar. E é nos dias maus, no dia da tempestade, que nós sabemos o que está dentro de nós. É nesses dias que as grandes ondas vêm, né, nos assombrar, que a gente vai saber o que está arraizado dentro de mim e de você. É onde que a palavra de Deus, ela salta e você começa a falar a palavra. Firmeza doutrinária. Firmeza. Agora imagina aquelas tempestades, aquelas ondas enormes, balançando aquele iate, balançando aqueles cruzeiros, mas ele não cede o lugar. Por quê? Porque está ancorado. E nós precisamos ser assim também, ancorado na palavra de Deus. Aonde que as coisas vão vir, as coisas do mundo vai assombrar você, vai vir te oprimir, te colocar pressão, mas você não vai sair, você não vai ceder daquele lugar. Porque aquela ali é a sua base. A palavra de Deus é a sua base. É onde você precisa estar firmado. E a palavra de Deus fala, quando você não está assim, arraizado, é como crianças. Ele menciona como se fossem crianças que bate um vento, você, bate para o outro, não tem firmeza doutrinária, não tem firmeza. Bateu um vento, foi para um lado. Bateu para o outro, foi para o outro. Não, nós não podemos ser assim. Você não sabe da palavra de Deus? Você não sabe das promessas de Deus? Então nós não podemos ser levados por essas ondas, essas tempestades que vai nos arrastando, distante daquilo que nós cremos. Ano passado, nós participamos de um podcast, né, a respeito de um assunto determinado lá. A pessoa toda hora queria bater na gente, para a gente ir para um canto, para ir para o lado do conhecimento dele, né? Onde que ele queria pegar a gente. E a gente sempre ali batendo para voltar para a firmeza, onde que nós tínhamos firmeza doutrinária. A gente não queria discutir, mas onde que ele queria colocar o entendimento dele como se fosse uma verdade, nós estávamos ali rebatendo para ficar firmes com a palavra daquilo que nós cremos. Irmão, naquele momento ali, subiu sangue na cabeça, viu? Mas a gente respirou fundo, o fruto do Espírito. É nesse momento aí que a gente precisa saber o que está dentro da gente. Não é não, pastor Alex? Deu sangue na canela, rapaz. Aleluia, glória a Deus. É assim que nós cremos. E nós não vamos sair daqui. E é engraçado que essas pessoas do podcast gostam de cutucar, né?
Gosta de catucar. Aleluia. Firmes na palavra de Deus. Firmes na palavra de Deus. Aonde que as ondas vão vir e nas tempestades vão vir, mas eu vou estar parado, firmado na palavra de Deus. E nada vai me arrastar, nada vai me tirar. Nada vai tirar a minha paz. Nada vai tirar a nossa paz. Pastor Bud falava assim que todo o tempo ele estava alegre. Eu falei, como é que pode um homem todo o tempo todo ali alegre, né, feliz, e nada poderia abalar ele? Irmãos, Guto dá o testemunho que realmente o pastor Bud era assim. Podia vir o que for, ele estava lá sorrindo, alegre. Ele estava lá fazendo a hemodiálise, né? Que fala? Hemodiálise. Hemodiálise, né? Ele estava fazendo lá, aplicando aquelas injeções lá, fazendo a transfusão do sangue, e estava rindo, sorrindo, evangelizando, pregando, sorrindo todo o tempo feliz. O que é isso? Convicção da palavra de Deus. Convicção daquilo que ele é. Arraizado profundamente. É desse jeito que eu quero ser. Não é bater o canto da unha na cama e falar, começar a murmurar. Não. Todo o tempo alegre. Eu não cheguei nesse nível ainda de todo o tempo alegre. Às vezes, de vez em quando, dá um nervoso, dá vontade de dar um cascudinho um no outro. Mas nós precisamos elevar o nosso nível para esse lado. É por isso que nós estamos trabalhando, nós estamos crescendo na palavra. Estamos sendo esticados. E o interessante é que nós temos a oportunidade de crescer todos os dias. Por isso que a palavra ela nos corrige, por isso que a palavra é a luz para o nosso caminho, por isso que a palavra ela tem nos exortado para que nós possamos melhorar como pessoa. É todo o tempo sendo esticado. Eu falei, rapaz, nunca acaba de ser esticado não, parece que vai arrebentar, né? Vai torar, mas não tora, porque você está crescendo em Deus para a boa obra. Aleluia! Então, algumas características de uma pessoa que é inconstante. Deixa eu falar para você. Infidelidade. E Paulo fala e chama isso de criancice, meninice. Imaturidade. Que são a natureza, as características, né, da pessoa imatura. Criancice. Pessoas que é levada por um vento. Soprou o vento, foi levada. Murmurou, falou o que não deveria falar, agiu na empolgação. Isso é a palavra de Deus. Paulo fala que é criança, menino mimado. Sabe, Deus tem chamado a igreja para um amadurecimento, queridos. Deus tem nos chamado para crescer, para amadurecer, para avançar, subir o nível. Deus tem preparado tantas coisas para nós, mas nós precisamos amadurecer. Deixar as coisas que são de crianças para lá e crescer. Nós precisamos ter o coração como criança, mas nós precisamos ser maduros. Um coração de criança, mas com maturidade. Aleluia. E é no dia a dia que nós crescemos. É no dia a dia que é o dia onde que nós temos a oportunidade de crescer. Todos os dias. Quando você acorda, você já tem a oportunidade. Se você vai acordar com o pé esquerdo ou com o pé direito. No sentido de que você vai acordar mal-humorado, já bruto, falando o que você quer, de mal com o mundo. Ou você vai acordar bem-humorado, já gerando expectativa para o que vai acontecer, o que Deus vai fazer naquele dia, declarando a palavra, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado porque eu sou grandemente favorecido, obrigado, Pai, porque aonde que eu toco, as coisas prosperam, aonde que eu vou, Pai, portas são abertas. Meu Deus, mais um dia de trabalho, misericórdia, não aguento mais isso. Meu querido, para de murmurar. Meu Deus, mas aquele trânsito novamente. Meu Deus, não, querido, para de murmurar.
É ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Pastor Bud, ele pregava coisas muito diretas, né? Mas aquelas palavras são tão importantes para nós. Uma firmeza onde que ele nos instrui no nosso dia a dia. É ha, ha, ha. Arrochou a coisa, ha, ha, ha. É a enfermidade que está querendo te pegar, ha, ha, ha. Não vai não. É a chuva que está querendo atrapalhar a ação social, ha, ha, ha. Não vai não. Firmeza doutrinária. O outro ponto que eu falei, que eu vou falar para vocês aqui, instabilidade. E a pessoa muda, é uma pessoa que muda de opinião toda semana. Um dia está num lugar, outro dia está no outro, um dia procura um mestre, outro dia procura o mestre do TikTok, do YouTube. Essas pessoas são as pessoas instáveis. Lembra? Levado de um lado para o outro, sopra um vento, vai-se embora. Não aguenta, não aguenta a pressão. Não sei se todos sabem, mas no acampamento dos jovens e adolescentes, nós fizemos uma demonstração. Eu creio que todo mundo já liberou perdão para mim, amém? Mas nós fizemos uma demonstração de uma igreja perseguida. E ali nós pudemos, né, contemplar os jovens e adolescentes, né, extraindo aquilo que estava dentro deles. E eu vi muitos jovens orando. Eu vi muitos jovens orando naquele momento ali. Exceto que a dona Tanta está me atrapalhando não escutar, que ela está gritando no meu ouvido. Pastor, pastor. Matriz aí, viu? Mas eu ouvi jovens orando em línguas. Eu tive a oportunidade, porque eu fui o cara que levou peia. Eu levei um chute. Alguém me deu um chute lá. Pá, ai! Né? Mas eu estava prestando atenção. Como é que seria a reação daqueles jovens que estavam ali? Queridos, eu fiquei surpreso. Porque muitos estavam orando. É claro que teve outros que estavam gritando. Ah, meu Deus, descabelando. O Cristo estava subindo no muro já. Mas teve jovens que estavam ali. Orando, declarando. Firmes. Porque é nesse momento de pressão que a gente vai saber. Será que se você estivesse no lugar desses jovens e a gente fizesse essa simulação, igreja perseguida, eles não sabiam não, a gente desligou tudo e pá, entramos lá, chutando tudo. Olha o tamanho do Valber. O Valber chegou lá, pegando a cadeira, jogando em cima dos jovens lá. Todo mundo ficou assustado. Será como é que seria a sua reação como adulto? Ah, não, reagiram assim porque foram jovens, adolescentes. E você como adulto? E nós como adultos, como é que nós temos reagido? Se no dia a dia a gente tem murmurado, a gente tem dado a nossa boca para falar coisas negativas. Coisas que não convêm para uma vida cristã. Declarando murmurações. Aleluia. Como nós falamos, né? Essa palavra não é aquela palavra que você fala aleluia, glória a Deus todo o tempo. Mas nos salva. Aleluia. E vulnerabilidade, que são aquelas pessoas que são levadas por doutrinas de pessoas, de líderes religiosos, líderes do TikTok, líderes não sei da onde, movimento não sei da que não tem a firmeza doutrinária. Que são vulneráveis, são como criancinhas. Amém? Em Mateus 24, Jesus nos alerta. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 24, 4. Ou você pode ver aqui.
E Jesus respondendo disse-lhe: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Mateus 24:24. Este é ainda mais forte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os escolhidos. É isso que está acontecendo agora. Quando você vai olhar, tudo isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Isso não é para o futuro, isso já está acontecendo. E Jesus já falava lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, que isso ia acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Falsos profetas se levantando. E muitos têm sido enganados. Queridos, nós estamos falando isso para você não ser enganado, não ser roubado. Aleluia. Primeiro João 4:1. Amados, não creiam a todo espírito, mas provai se o Espírito Santo são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E até aquele negócio mais radical, se você por acaso se deparar com um anjo, Miguel descer para conversar com você, até Jesus mesmo aparecer com você, você sabia que você precisa fazer ele confessar a palavra, testá-lo. Surpreso? Por quê? Porque tem muitos falsos enganadores. Que a gente rega ele nos instruir para você testar se realmente aquele espírito é divino ou é satânico. Sabia disso? Nós precisamos testar, fazer prova. Até dos anjos que dizem que são anjos, para ver se realmente está coerente com a palavra. Então, como nós podemos nos blindar? Examinando a fonte. E nós podemos ver também, estudar isso a respeito e ver o exemplo. Lá em Atos 17:11, que fala justamente a respeito dos bereanos, eles analisavam as escrituras. Então as pessoas iam ministrando a palavra de Deus, ele estava lá analisando. Esse povo de Bereia, ele estava analisando se estava realmente coerente com a palavra de Deus. Então quando nós estamos aqui pregando para você, você precisa analisar a palavra de Deus se está realmente coerente com aquilo que está escrito. É por isso que nós, do Verbo da Vida, não sei os outros ministérios, mas nós do Verbo da Vida, nós colocamos versículos para você analisar se realmente está coerente com a palavra de Deus. Porque não podemos pregar qualquer coisa aqui, expor qualquer coisa para você, ou achismo da nossa cabeça. Por isso que nós colocamos a palavra em primeiro lugar, nós colocamos a palavra de Deus para você testar e aprovar se realmente é isso. E se está escrito aí na sua Bíblia, tudo isso que nós estamos falando, creia de todo o seu coração, creia que é aquilo que nós estamos ministrando aqui, a palavra de Deus, e receba de todo o seu coração. Toda resistência, deixa de lado. Eu sei que nós temos muita resistência, muitas sofismas na nossa cabeça, mas se quando você vê a palavra de Deus, e como os bereias, e analisa as escrituras e está coerente com a palavra de Deus, receba de todo o coração. Porque é a palavra de Deus. Aleluia. Então todo tempo que você vai escutar a palavra de Deus, fiquem analisando se está coerente, se está dentro da palavra de Deus. Aleluia. Outro ponto também que nós podemos ver, testando o fruto. Como é que testa o fruto? A árvore é reconhecida pelo fruto. Então, a árvore que ela não dá fruto, ela tem que ser jogada fora.
Então, a palavra que nos acompanha, ela tem que dar fruto em nossa vida também. Todos aqueles que estão ministrando também, até na sua vida também. A gente pode ver se realmente a palavra é verdadeira através do fruto que está sendo mostrado através daquela vida. Então, se você está vendo alguém está falando uma coisa e os frutos não correspondem com aquilo que ele está falando, caia fora. Aleluia. Nós somos crentes, mas nós somos espertos. Nós somos crentes, mas nós não somos bobos, não. Então veja o fruto que está dando naquela árvore. Se não está dando fruto, se não está coerente com a palavra de Deus, não aceite. Então nós falamos 2 pontos. Analisando as escrituras se realmente está coerente com a palavra. Se aquilo que está sendo dito está coerente com a palavra. Segundo ponto, os frutos, se são correspondentes com aquilo que está sendo falado. Aleluia. Amém. A gente vai colocar mais pressão em quem está ministrando aqui em cima. Glória a Deus. Amém. Amém. E terceiro ponto, fuja dos ensinos que são novidades. Eu tive uma revelação. Eu tinha essa mania. Lá no início, quando eu me converti, eu queria buscar tanta revelação. Será que é só eu que passei por isso, gente? Levante a mão, vocês têm que se entregar também. Lá no início, eu queria buscar grandes revelações. Olha só, Deus falou comigo, isso aqui foi comigo. Não existe isso. Tudo já foi revelado. Não, mas eu sou profeta de Jeová. Deus falou comigo que isso é que essa doutrina aqui é assim. Não existe isso. Já foi tudo revelado. Então, tudo que é novo, descarte. A palavra de Deus é a palavra mais atualizada, é o jornal mais atualizado, é o instrumento mais atualizado que existe. É esse aqui, ó. Já tem tantos anos, mas isso que é o mais atualizado que existe, é esse aqui. Então, fique com a palavra de Deus. Aleluia! Fique com a palavra, querido. Não venha querer inventar moda. Não venha querer escutar uma novidade que nunca, ou falar uma novidade que nunca foi falado, ou buscar esse conhecimento. Firmeza doutrinária. Aleluia. É aqui que é o seu porto seguro. É aqui que você tem que estar atracado. É aqui, na palavra de Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo 3,16. Nós falamos a respeito de que a palavra ela nos corrige, que ela nos exorta, mas a palavra de Deus também, né, a firmeza doutrinária fala a respeito de justiça, né, que nós somos justos. Em 2 Timóteo 3,16, está falando assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e para capacitar seu povo para toda boa obra. Aleluia. Esse é o 17, né? Então, o que ele está falando a respeito de para educar na justiça? Então, o que seria justiça? Quando nós falamos a respeito de justiça, nós pensamos que é sobre o julgamento de Deus, mas não é o julgamento de Deus. Quando fala a respeito de justiça, é você ser justificado em Deus. Eu era inimigo de Deus, mas agora eu fui justificado em Deus. Eu sou justiça de Deus. Então, por que a Bíblia nos instrui a respeito da justiça? Porque fomos justificados através de Deus, de Cristo Jesus. Somos justos perante Deus. Eu e você somos justos. Por mais que você não se vê dessa forma justificado ou justo perante Deus, que talvez você está pensando aí que comete coisas erradas, que ainda não está alinhado com Deus, que você precisa alinhar alguma coisa, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você é uma nova criatura. Isso é irrevogável.
Quando você entrega a sua vida, você passa a ser justiça de Deus, justo perante Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê você coberto com o sangue de Jesus. Ele vê você justificado, justo perante Ele, lavado pelo sangue de Jesus. É isso que Jesus veio fazer, nos colocar numa alta posição. Aleluia. Talvez você pense assim, eu não consigo me ver dessa forma, eu não consigo aceitar essa condição de justo diante de Deus. Mas você é justo, a palavra de Deus está falando que você é justo. À medida que você, quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi justificado. Justo perante Deus. E agora Deus olha você como filho dele. Não mais inimigo, mas como filho amado dele. Então comece a ver como filho de Deus. Comece a se ver justificado perante Deus. Porque quando você se aceita, né, tem muitas pessoas que não conseguem se aceitar. Quando você se aceita e aceita que você é justificado diante de Deus, você consegue sentar à mesa. E foi intencionalmente mesmo que nós preparamos essa mesa aqui para você. Olha só. Queria que você prestasse atenção nessa mesa. Talvez eu fale para você, sente aqui e comece a comer. Talvez você não se sinta justo ou apto para sentar e comer. Mas na palavra de Deus está falando que você foi justificado sim. Que você tem total liberdade de sentar na mesa de seu pai e ceiar com ele. Que você pode sentar aqui junto à mesa do pai e desfrutar de tudo isso aqui que foi preparado para você. Aí no fundo está conseguindo ver, se você não consegue ver, levante para você ver. Porque isso aqui foi preparado para você. Para você se ver justo, que você pode desfrutar do melhor de Deus para você. Aleluia. Glória a Deus. Antes a letra, ela nos condenava, mas Cristo pagou toda a dívida. Cristo pagou toda a dívida. Toda a dívida que nós tínhamos, nós e Deus, foi paga através de Jesus. Não há nada que você possa fazer que você vai suprir isso. Só Jesus pode pagar. Sabe aquela dívida que você pode, não sei, imagina uma dívida muito grande que você não pode pagar. Imaginou? Essa dívida foi paga por Deus, através de Jesus. Pelo sangue que foi derramado. E não parou só por aí não, ele pegou você e colocou numa alta posição, à destra de Deus, juntamente com Jesus. Justos. Então eu posso vir aqui, na mesa do meu pai, e pegar aquilo que eu quero. Eu tenho total liberdade para fazer isso. Quer desfrutar? Quer desfrutar? Quer desfrutar? Desfrute. Não quer desfrutar não. É isso que eu estou falando. A gente viu um exemplo aqui. Quer desfrutar? Será que é para mim? É isso que eu estou falando. Aqui a gente viu um exemplo agora acontecendo. Foi proposital. Será que é para mim e mesmo? Não, Deus já falou que é isso que é para você. Que a mesa está exposta para você. Porque você é justo perante Ele. E nós não conseguimos nos ver dessa forma. Quer desfrutar? Será que... Ele cutucando a mulher dele, rapaz. Ele está escolhendo, viu? Aqui é filho amado demais. Pega um cacau para o senhor. Quem quer desfrutar? Então venha pegar o que é seu. Só um ousado. Venha pegar o que é seu. Venha pegar o que é seu. Você é filho de Deus.
justificado, justiça de Deus. Filho amado, filha amada. Raquel, você é filha amada. Merecedora. Merecedores da bondade de Deus. Nós estamos fazendo algo natural aqui, mas é totalmente espiritual, gente. Às vezes a gente não nos vemos nessa condição de aceitar aquilo que Deus está colocando para a gente, tendo dificuldade de aceitar o que Deus já conquistou para você. Merecedores. Desculpa aí que depois que eu me tornei crente eu virei chorão, viu? O cara que era carrancudo, via uma pessoa encarar do outro lado da rua e ia tirar satisfação. Agora esse cara se tornou chorão, não sei porquê. É a presença de Deus. Aleluia. Deus está trabalhando. Queridos, se veja como filho de Deus. Fabiana leu esses dias uma parte de um livro lá interessante. Ela falou assim, nós cremos, né, nós vemos como que é a palavra que você falou? Do livro? Nós conhecemos o livro, nós lemos o livro, aceitamos que está até escrito no livro, mas nós não temos a comunhão com o autor. Nós não conhecemos o autor. Sabe, queridos, chegou o tempo, basta o tempo de a gente só saber a palavra pela letra, pelo conhecimento. Mas agora de com Ele andar, de conhecê-lo intimamente com Ele. Conhecer o nosso Pai, conhecer de fato quem é Deus, que preparou todo esse banquete para você. E esse banquete aqui é natural, mas Deus preparou um banquete espiritual que está exposto para nós, que está exposto para mim e para você. Você tem que aceitar somente. É de graça. É 0,800. Mas temos dificuldades, às vezes, de aceitar comer alguma coisa na mesa. Eu preciso de cura. Meu filho está exposto. Pegue. Cura. Senhor, eu não sei mais fazer o que fazer com as minhas finanças. Prosperidade, dinheiro está aí. Pegue. Senhor, meu relacionamento conjugal não dá certo. A solução está aqui. A mesa está exposta. Senhor, eu não consigo mais. Eu não sei como parar esse pecado. A solução está aqui, na mesa. O que você precisa? Na mesa está exposta. Aleluia. O que você precisar, irmão, está exposto para você como filho de Deus.
O que você precisa é só esticar sua mão e pegar aquilo que precisa, que você precisa, necessita. Aceitando essa condição que é filho de Deus, justiça de Deus. Aleluia. Sabe, muitos conhecem a letra para ter um lugar de fala. Mas nós que somos justificados e que nós somos justiça de Deus, nós conhecemos a mesa. Muitos sabem muita coisa, muita letra, mas nós que somos justos perante Deus, nós conhecemos a mesa. A mesa está exposta. Sabe, esse julgamento, ele não nos justificou. Quer dizer, ele não nos justificou para a gente ser advogados, ficar julgando as pessoas. Não é para isso que nós somos justificados, fomos chamados para julgar as pessoas. Nós somos chamados para amar as pessoas. Nós somos chamados para transformar vidas. Irmão, se você está aqui e faz parte dessa igreja, se você estiver fazendo coisa errada, nós vamos falar com você em amor, porque nós queremos que você cresça, que você amadureça, que você avance em Deus. Não se preocupe, nós vamos falar com você em amor. Não é apontando o dedo, não é julgando você, não é te condenando, mas em amor, tratando você. Fala, meu irmão, não faça mais isso, nós estamos aqui junto com você, nós precisamos de você aqui com a gente. Aleluia. Amém. É para isso que serve o corpo de Cristo, para sustentar uns aos outros. Ei, segura na tua mão e não larga não. É para isso que serve a igreja. Não é para ficar falando fofoca, não é para ficar apontando o dedo em erro de um, erro de outro, mas sim para... Estamos juntos. Amém. É isso que é a igreja. Qual o motivo da igreja? É isso aqui. Pegada firme. Aleluia. Para ajudar uns aos outros. Aleluia. Deus está falando. Aleluia. E quem senta junto ao Pai à mesa, não aceita qualquer coisa não. Não aceita coisas estranhas, doutrinas estranhas. Porque eu tenho intimidade com meu Pai. Eu conheço a voz do meu Pai. Eu conheço o que Ele me ensinou, o que Ele me instruiu. É isso que está faltando. Ter intimidade com o nosso Pai. Estar junto à mesa. Nós sabemos muito da palavra, nós sabemos muito da letra. Mas e essa intimidade? No dia a dia. É nesses dias que nós precisamos ter essa intimidade. Ter esse entendimento, esse conhecimento. Sabe, despertar para isso. Dessa intimidade. Aleluia. Quem está sentado à mesa sabe diferenciar a voz do Pai. Chegou uma informação errada que está equivocada. Ei, essa aqui não é a voz do meu Pai. Não é a doutrina dele. Não é aquilo que ele tem me ensinado. Está errado, está fora. Já. Acionou o botãozinho aqui, ó. Brilha. Aleluia. Para finalizar, Efésios 2:18. Efésios 2:18.
Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadão do povo santo e membro da família de Deus. Aleluia! O que vocês são? Família de Deus. Quando nós estamos aqui, que eu falo para vocês, é mais parte de mim, né? Isso é uma característica mais minha, que eu falo para vocês. Irmão, levante, vai cumprimentar a pessoa, vai ver, vai conversar, não sei o quê. Isso é uma característica minha, porque eu quero que todo mundo aqui se sinta familiarizado. Porque importa cada um. Cada um importa, então eu preciso conhecer cada um. Eu preciso saber o que meu irmão pensa. Eu preciso saber se ele está passando dificuldade ou não. Se ele precisa de um abraço. Eu preciso saber de tudo isso. Todos nós precisamos fazer isso, não é só eu. Então tenha esse hábito que dentro da igreja, de cumprimentar as pessoas, de conversar, perguntar o seu nome. Qual é o seu nome? Tenha esse hábito de conversar com as pessoas aqui. Perguntar, irmão, eu não vi você no culto anterior, o que aconteceu? Está tudo bem? Porque vidas importam. Se não fosse as vidas, para que serviria tudo isso? Se não fosse o reino de Deus, se não fosse tudo isso, para que serviria tudo isso aqui? Se não fosse da vontade de Deus, meu irmão, o que seria de nós? Para que nós estamos fazendo o que estamos fazendo? Para que desgastar tanto? Porque vidas importam. Vidas. E se depender de mim, eu vou sempre estar resgatando pessoas do inferno. Resgatando pessoas. Transformando vidas. E eu quero que você se desperte para isso também. Sendo como igreja, o motivo da igreja pela qual nós estamos aqui. A família tem crescido, né? E o maior problema que nós podemos ver nas igrejas grandes é que as pessoas ficam escanteadas, ninguém quer saber de ninguém, todo mundo entra e sai, não quer saber mais nada. Mas nós vamos crescer de uma forma madura. Nós vamos crescer de uma forma que nós vamos conseguir abraçar todos. Isso vai depender do que nós fizemos hoje. O que nós estamos fazendo hoje vai refletir no amanhã. Aleluia. A mesa está exposta. Aleluia.